Olá, querido. Estou aqui mais uma vez para falar um pouquinho da palavra de Deus para você e hoje a gente vai falar sobre santidade, um tema bastante interessante e também bastante difícil de falar. Pode parecer que não, mas santidade, falar de santidade é um negócio meio complicado, mas em nome de Jesus eu creio que vai dar tudo certo aqui, a gente vai conseguir falar. E a primeira coisa que eu quero te falar é que santidade, ela não é apenas separação, mas é também uma separação. Vem da terminologia kadosh, do hebraico, e significa consagrado, separado, purificado. Amém? Então, quando os santos, os serafins, ficam lá rodeando o templo do Senhor, dizendo santo, santo, santo ao Senhor, na verdade eles estão falando puro, puro, consagrado, consagrado é o Senhor, e eles ficam continuamente nesse processo, e a gente também, continuamente, a gente precisa andar num processo de santificação, se a gente quiser ver a Deus. E esse texto de Hebreus, capítulo 12, né, versículo 14, nos fala de uma forma muito própria sobre isso, né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então a gente precisa entender que a paz, ela sempre está junta com a santidade, e a coisa gostosa é a coisa que a gente tem muito prazer de estar santo, separado, consagrado, purificado ali para o Senhor. Amém? Então, querido, quando a gente fala desse processo de santificação, muitas vezes a gente fala assim, poxa, será que então o processo de santificação é não errar, é não falhar? Não, a gente vai errar, certamente a gente vai errar, e a gente precisa do benefício do sangue do Senhor Jesus, a gente precisa de clamar continuamente também o sangue de Jesus, que vai nos permitir estar, né, com vitória nesse processo de santificação. É lógico que a gente não vai aproveitar do sangue do Senhor Jesus para que a gente venha pecar continuamente e voluntariamente, de forma alguma. Nós não podemos transformar a liberdade que nós temos em Deus em libertinagem. Amém? Então, o primeiro versículo que eu gostaria que você memorizasse na sua mente aí é: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Queremos ver a Deus, nós precisamos nos separar, nos consagrar, nos purificar, para que a gente possa usufruir desse benefício da presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém? Gostaria que você também abrisse sua Bíblia aí, se você puder, em João. Eu quero te mostrar dois versículos. João 17. É um capítulo onde ele basicamente ele tira para fazer uma oração. E num dos momentos ali que ele está orando, ali no versículo 15, ele fala assim, olha para você ver que coisa interessante. Não peço que os tires do mundo. Ele está orando ali para os seus discípulos, né? Ele falando ao Pai audivelmente, e ele está falando ali em termos para que eles possam estar escutando mesmo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E ali no versículo 17 ele fala: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Era como se ele estivesse ali fazendo uma ironia, mas não estava fazendo uma ironia, porque no primeiro momento ele fala: eu não peço para que os tire do mundo. E logo em seguida ele fala assim, olha, santifica-os, separa-os do mundo, né? Se num versículo ele nos remete a entender que eles não deveriam, que o Pai não deveria tirar eles do mundo, mas o que ele de fato estava querendo dizer com isso? Na verdade, não tire eles da comunidade onde eles estiverem, não tire ele não isole eles assim simplesmente por isolar, porque muitas vezes nós não entendemos. Achamos que ser um cristão é viver no meio de crente, é viver numa comunidade onde só tem pessoas santificadas. De jeito nenhum, querido. A Bíblia nos fala que Deus ele colocou a gente como ovelha no meio dos lobos. E nós estamos ali para salgar as pessoas que estão no mundo. Elas precisam da gente. Como elas vão ouvir se não tem quem pregue? Então a gente precisa ser luz para que eles sejam iluminados. Essa é a realidade. Então quando Jesus falou assim, eu lhe peço que não os tire do mundo, ele estava falando isso, que possa haver um contato, possa haver um convívio com aquelas pessoas, para que as pessoas do mundo venham se converter. E quando ele fala sobre santidade aqui, uma separação do mundo, ao mesmo tempo que nós temos que ficar com as pessoas do mundo, nós temos que estar separadas do mundo. É isso que Jesus está querendo dizer, que a gente precisa ter uma postura cristã. Nós precisamos estar no mundo sem ser do mundo. Essa é a realidade. Então tem muitas coisas na Bíblia que a gente precisa entender.
Por exemplo, lá em João, o Evangelho de João, fala, João 3,16, o versículo talvez mais famoso da Bíblia, fala assim que Deus amou o mundo. E lá em 1 João já fala assim, não ameis o mundo. Então, aí você precisa entender, nós precisamos entender, né, essas palavras meio paradoxas que Jesus nos proporciona. Então, esse texto aqui também é um texto interessante para a gente perceber, e a gente percebe aqui, além dessa questão aí, meio antagônica da palavra, a gente percebe também um outro elemento que é fundamental para o processo de santificação. O primeiro elemento que a gente percebeu, lá em Hebreus 12:14, foi o sangue do Cordeiro, que a gente precisa do sangue de Jesus, né? Para esse processo de santificação. E agora aqui em João 17 a gente precisa da palavra de Deus. São dois elementos importantes. E a palavra, ela não precisa estar somente no âmbito do entendimento, mas do esclarecimento. A realidade é essa, não adianta a gente somente entender. Tem muitas pessoas que entendem a palavra, mas elas não cumprem a palavra. Como os fariseus entendiam, mas não cumpriam. Então a gente precisa, quando Jesus ele fala aqui, né, santifica-os na tua palavra, ele está falando exatamente para quê? Para que a gente tenha o entendimento da palavra e para que a gente tenha o cumprimento dessa palavra. A palavra por si só ela pode matar, mas o Espírito vivifica essa palavra em nós. É isso que nós precisamos entender acerca desse versículo aqui. Agora tem um outro versículo aqui muito chave também para a gente falar aqui sobre santificação, que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses 5, 23 diz o seguinte: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui em 1 Tessalonicenses 5, 23, está falando que o Deus Todo-Poderoso de paz, aí ele novamente acompanha a paz antes da santificação. Ele fala, o Deus de paz vos santifique em tudo. Então está falando do processo de santificação e ele coloca aqui as três partes que nós somos divididos. Você sabia que você é dividido em três partes? Então, se você não sabia, você fique sabendo que você tem aqui, como diz esse texto, espírito, alma e corpo. E essas três partes, minha e sua, elas precisam ser santificadas. Aleluia, glória a Deus. Então, a gente explica também o que significam essas três partes. O espírito com letra minúscula, o espírito que é nosso, ele nos interliga ao espírito com letra maiúscula. É a parte invisível dentro de nós que nos liga até Deus. Então, o nosso espírito, quando você recebe a Jesus, né, você é convencido no seu espírito, não na sua alma, no seu espírito, amém? Então, o espírito é que faz esse link entre nós e Deus. É importante que a gente saiba que nesse processo de regeneração do homem, nós somos convencidos no nosso espírito que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida, é o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Então a gente precisa estar bem atento a isso. Esse espírito, esse nosso espírito, ele precisa ser santificado. Amém? Eu te explico como santificar o espírito, eu te explico também como santificar a alma e como santificar o corpo. Essas três partes nossas, elas precisam de santificação conforme 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que é esse texto que nós lemos aqui. Amém? Eu leio de novo aqui, olha. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo. Então, o que é a alma? A alma é a parte invisível dentro de nós que nos remete ao mundo, às coisas terrenas. Amém? Não propriamente ao mundo, mundão, bravo, mas as coisas aqui da terra, as coisas terrenas, certo? Na alma que tem a nossa psique, que tem as nossas emoções, que desenvolve o nosso caráter, que desenvolve a nossa personalidade. É a alma da gente. Amém? Então, essa alma, essas emoções, essa psique,
essa personalidade, esse caráter, ele também precisa ser santificado, amém? E por último, o nosso corpo precisa também de ser santificado, né? Nosso corpo, a nossa carne, né? Que nos remete à alma, e o corpo nos remete às coisas terrenas, o nosso espírito nos remete às coisas celestiais, amém? Aí como santificar essas coisas? Através de 3 processos, basicamente, que é a oração, a leitura da palavra e o jejum. Quando você jejua, você quebra a sua carne. Quando você lê a sua Bíblia, você melhora a sua psique, as suas emoções, a sua alma, amém? Quando você ora, você interliga-se a Deus, o seu espírito até Deus. Então, oração, palavra e jejum são 3 elementos fundamentais para que a gente possa santificar o espírito, a alma e o corpo. E isso, conforme diz lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14, não pode ser apenas um momento, isso precisa ser uma continuidade. O processo de santificação é uma linha contínua, nós não podemos esquecer disso, amém? Agora, um outro versículo muito chave também para a gente compreender os 2 processos de santificação, está aqui em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, amém? São 2 estágios quando a gente fala sobre santificação, e a gente está aqui para esclarecer esses 2 estágios, né? Porque a Bíblia muitas vezes ela nos chama de santo. Hoje nosso linguajar hoje é crente, né? Os crentes, os evangélicos, os cristãos. Antigamente também alguns chamavam de cristãos, mas a maioria das pessoas que recebiam a Jesus, eles eram chamados de santos. Então, se tinha uma congregação, eles chamavam os santos. Então, hoje santos tem uma conotação diferente, né? Mas antigamente os santos era exatamente isso. São os cristãos, os servos de Deus, os crentes, né? E aqui, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, nos fala o seguinte: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados, né? Então, Paulo estava escrevendo à igreja de Deus em Coríntios, aos santificados. Ele dá a nomenclatura para aquela igreja, os santificados, né? Hoje ele daria talvez os evangélicos, mas naquela época não, os santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Aí você fala assim, mais um paradoxo, mais uma coisa, sei lá, uma coisa muito parecida com a outra, ou confusa, vamos colocar assim, né? Os santos, que os santos se santifiquem, né? Então, por que ele colocou essas 2 expressões, que os santos se santificam? Se ele já não é santo, ele já não está santo? Ele precisa santificar mais? Sim. Então, aí a gente pode analisar 2 estágios de santidade. O primeiro estágio é o estágio onde você recebe Jesus. E aí, quando você recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador, seu nome é rolado no livro da vida, e você entra, então, para o reduto dos cristãos, dos santos, né? Você passa a ser um santo, um separado, um consagrado, um purificado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, quando a gente fala de uma igreja, aí é os santificados, como o caso aqui está falando, Paulo falando aos Coríntios, os santificados. Aí ele falando aos Coríntios que os santificados se santificam, e aí esse outro santificados aqui, esse outro santifiquem aqui, é o segundo estágio da santificação, né? Ou seja, aquela continuidade que o escritor de Hebreus nos remete, né? Então é importante que a gente continuamente venha estar nesse processo de santificação, e isso é importante a gente entender, amém? E por último aqui, eu quero deixar aqui um versículo que está lá no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 3. Efésios, capítulo 5, versículo 3, nos fala também um versículo muito chave para a gente entender isso, né? Essa questão da continuidade, a gente está falando aqui desde o primeiro versículo, desde lá de Hebreus capítulo 12, versículo 14, a gente está falando, seguir a paz com todos, seguir a paz com todos, e a santificação, seguir, aqui também está falando aqui, aos santos, santifique, continuamente santifique. E aqui a gente pode perceber, nesse livro aqui de Efésios, capítulo 5, versículo 3, algo também interessante. Olha para você ver o que fala, aqui olha: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os
santos. Então, aqui Paulo escrevendo aos Efésios, e Éfeso era uma cidade bem corrompida pela idolatria. Foi lá em Éfeso que Paulo falou que eles deveriam estar ali buscando a Deus, se revestindo das armaduras. E ele fala isso num contexto familiar. Se você for olhar Efésios capítulo 5 e capítulo 6, está falando para a família ali, e está falando de armadura. Lá em Éfeso, que tinha a deusa Diana, que eles ficavam aplaudindo lá 2 horas. Então, quando a gente olha aqui para esse contexto, o Paulo escrevendo para eles, diz para eles assim: olha, eu quero que vocês, olha aqui, ó, entre vocês não deva haver nem sequer menção. Você sabe o que significa isso? Entre vocês não deve haver nem menção de coisas como, por exemplo, a imoralidade sexual e nenhuma espécie de impureza e de cobiça. Nem imoralidade sexual, nenhuma espécie de impureza e nenhuma espécie de cobiça, né? Quando muitas vezes a gente fica olhando ali um filme que tenha, que faça menção disso, biblicamente não é correto. Uma série que faça menção disso, biblicamente não é correto. Você vê programações na internet ou qualquer outro veículo, né, de comunicação, seja um livro, seja uma música, que faça menção de sexualidade, que faça menção de impurezas, que faça menção de cobiças. Então, querido, isso não é próprio dos santos. Isso não é próprio daqueles que querem se santificar, conforme está escrito aqui, olha, nesse texto. Amém? Essas coisas não são próprias para os santos. Essas coisas não são próprias para aqueles que são separados em Cristo Jesus. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, que muitos de nós temos muitas dificuldades para entendermos algumas coisas, e às vezes nós reputamos essas coisas como coisas radicais, e eu não estou falando de mim, eu estou falando do que a palavra fala. Então a palavra nos fala isso, que você não deve fazer nem menção. Hoje talvez a terminologia de Paulo escrevendo aos Efésios seria um pouco diferente. Ele talvez falaria na lata mesmo: olha, vocês afastem mesmo dessas redes sociais aí, de tudo na rede social que faz menção de sexualidade, que faz menção de coisas promíscuas. Enfim, querido, ele nos remete a isso. Então a santidade, resumindo aqui para os irmãos, é um processo. Você se torna santo quando você recebe Jesus, mas você tem que continuar nesse processo, e você continua nesse processo através da oração, do jejum, que você vai conseguir santificar o seu espírito, sua alma, o seu corpo. Você tem que vigiar nos seus atos. Você, se porventura pecar, você tem o sangue do Senhor Jesus, você precisa estar santificado, conforme Jesus falou lá em João 17, né? O 15 e o 17 também, o versículo 17, nós precisamos nos santificar na palavra de Deus. Então, querido, é um processo. A santificação, nós precisamos estar trabalhando ela todos os dias, até o dia que Deus nos chamar, até o dia que Ele vier aqui buscar a igreja dele. Amém? Então é isso. Fique atento, fique vigilante. A vigilância, ela vem primeiro do que a oração, vigiar e orar. Então é importante que você vigie. Conforme aqui ele radicalmente ele fala ali aos Efésios, né? Ele diz assim: olha, nem se faça menção de coisas imorais, coisas sexuais, coisas promíscuas, coisas que nos levam à cobiça. Enfim, não faça nem sequer menção desse tipo de coisa, desse tipo de conteúdo. Amém? Não seja um consumidor desses conteúdos ruins, porque você é um corpo, você tem dentro de você o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Então, se o Espírito Santo não pode assistir algo com você, você também não deve assistir. Se o Espírito Santo não pode ir em algum lugar com você, você também não pode ir. Então é importante que a gente tenha essa consciência. Amém, querido? Que Deus possa estar te abençoando, que você possa estar sendo fortalecido, santificado cada dia mais. Amém? Que o kadosh de Deus venha sobre a sua vida, que essa unção de Deus venha sobre todos nós, para que a gente possa ver a Deus, lembrando que sem essa santificação nós não conseguiremos ver a Deus.
Se você gostou desse vídeo, que você possa estar compartilhando esse vídeo, dando um like aí, que é muito importante também para as nossas redes sociais, e que essa palavra possa ser disseminada para muitas pessoas, e que muitas pessoas que inclusive estão no mundo possam se santificar através desse vídeo, através dessa palavra. Jesus te abençoe grandemente. Amém.